A paz do Senhor Jesus para todos nossos irmãos e irmãs e nossos queridos amigos ouvintes, né? Hoje eu vou estar falando para os irmãos um assunto que é muito importante, né? Que fala sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no livro de Atos. Começa assim, irmãos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até nos confins da terra. Onde está escrito isso, irmãos? Está escrito ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos retrata as primeiras ações do Espírito Santo, prometido e dado aos homens, por meio de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, 49. Conta-se nesse escrito a continuidade da obra de Jesus após a sua ascensão. Primeiro, o batismo com fogo, em Pentecoste, em Atos capítulo 1, versículo 1, 4. E o recebimento do Espírito Santo sobre os primeiros pecadores arrependidos. A presença do Espírito Santo entre o povo e fez nascer a comunidade cristã que impulsionou para o testemunho aberto e corajoso de anunciar a palavra de Deus em ação libertadora em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, aqui no livro de Atos, né, o Senhor fala, né, que ele pediu, né, quando ele foi levado ao céu, ele pediu para os apóstolos dele, né, para os seguidores dele, ficar em Jerusalém, né, que assim que ele ia ser levado ao céu, ele ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, né? E eles ali, como homens e mulheres de Deus, eles obedeceram, né? Então chegou um momento ali que aquilo que o Pai tinha prometido, né, aos seus filhos, que eram os discípulos, que somos nós, né? E nós somos discípulos de Cristo também através da fé. Então ele derramou ali o Espírito Santo, onde todo mundo ali foi envolvido, né? E essa palavra de hoje aqui fala justamente sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi levado ao céu, mas o Espírito Santo, o Consolador, né, o que impulsiona eu e você para fazer a obra dele, está aqui na terra, né? Mas vai chegar um dia que esse Espírito Santo vai sair, porque quando Jesus vir buscar a sua igreja aqui na terra e levar para o céu, aí então o Espírito Santo vai sair da terra. Aí quem vai agir é outro Espírito, né, irmãos? O Espírito do Anticristo. Então é necessário que enquanto nós estamos aqui na terra, a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Então vamos continuar os estudos. A principal ênfase do livro de Atos é dada ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mencionada a mais de 50 vezes no livro de Atos. Até poderia muito bem ser chamado o Atos do Espírito Santo, mas foi através do seu agir na igreja iniciada pelos apóstolos em Jerusalém que recebemos hoje a certeza da salvação de Jesus Cristo. Então, a igreja de Jerusalém foi iniciada por Pedro e João, né? E tinha um segundo discípulo que foi chamado por Deus, porque ele era um perseguidor, né, do povo de Deus, que era Saulo. Mas ali, quando ele foi para o caminho de Damasco, perseguiu o povo de Deus para matar, para prender, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele numa visão, né? E falou com ele, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquele dia em diante, Deus mudou a vida daquele homem, né, irmãos? Como Deus pode mudar a vida de qualquer um, né? Basta a pessoa crer e aceitar, né? E naquele momento em diante, ele se levantou e ele se libertou de toda aquela maldade que ele tinha no coração. Deus o libertou e ele foi um grande apóstolo de Cristo. E ele que foi, né, o evangelista, né, dessas cidades no qual eu vou relatar nesse estudo, nesse dia de hoje, né, irmãos? Atos descreve a continuidade do trabalho do Senhor Jesus. Agora, no entanto, através de ensinar e agir do Espírito Santo, que direciona e orienta as obras dos seus discípulos, próximo à sua ascensão. O Senhor Jesus ordenou os discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que fosse batizado com o Espírito Santo. Está escrito ali no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Se os irmãos tiverem uma Bíblia, os irmãos possam estar lendo nesse momento, né? Essa espera durou até os Pentecostes, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ao cumprir o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
E de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram umas línguas como línguas de fogo, que se distribuía, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, irmão, aquilo que Deus prometeu, né, aos discípulos dele se cumpriu, né, porque eles estavam em obediência à palavra do Senhor, né, irmãos? E ouvindo, pois, aquele ruído, assentou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Mas todos pasmaram e se admiraram, dizendo uns para os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, é que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, que habitamos a Mesopotâmia, na Judéia e na Capadócia, e ao ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, e no Egito e nas partes da Líbia, próxima a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos os termos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam, e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Mosto nós sabemos que é vinho, né, irmãos? Então é que nessa palavra aqui, né, está falando que ali, aquelas pessoas que estavam observando, aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo, e começaram a falar em outras línguas, falando em línguas de outros países, né? Porque todos ali eram galileus, todos ali falavam a mesma língua. Mas com a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E em outras línguas que estavam falando, aqueles homens que estavam observando eles ali, estavam sendo evangelizados pelo próprio Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Mas como que isso é possível? A palavra de Deus fala ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, dia do Pentecoste. Esse dia ocorria 7 semanas depois do domingo da Páscoa, ou seja, era o 50º dia, daí o termo Peta. Marcava o início da ceifa e da apresentação dos primeiros frutos. Por isso, a festa do Pentecoste também era chamada de festa das colheitas. A descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste mostrou a profundidade espiritual dessa festa, que eram 120 pessoas que estavam no cenáculo, e naquela mesma manhã, o que foram as primeiras a receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Representa as primeiras a receber o batismo com o Espírito Santo. Como na festa de Pentecoste era obrigatória, ali em Lucas, capítulo 23, versículo 15, fica claro que, evidentemente, que desde antes de Cristo, Deus planejou para que o mundo todo fosse pentecostal. Cada ser que nele cresce tivesse um revestimento de poder. Ele apareceram uma línguas como línguas de fogo. Ainda que a pessoa não veja, isso é o que ocorre no mundo espiritual, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, a pessoa sente aquele calor, apesar de forte e gentilmente confortável. Diz palavras que não compreendem. As novas línguas preditas por Jesus. Além da alegria, da sensação de leveza, a pessoa experimenta uma comunhão com o trono de Deus que nunca tinha sentido. Então, irmãos, como que é importante, né, nos dias atuais, né, a gente buscar esse batismo com o Espírito Santo, né? Porque o Senhor ali, ele batiza com o Espírito Santo com fogo, né? Não é igual o batismo das águas, porque o batismo das águas é para a remissão dos pecados. Mas o batismo com o Espírito Santo é para capacitar a gente, né? Com línguas, com dons espirituais. Por isso que Deus, ele pede para os seus filhos buscar a presença dele, né? A presença dele é uma coisa maravilhosa, como fala aqui na apostila, né? A gente sente um leve calor na hora que a gente está sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, mas é leveza, né? É paz para o nosso interior,
e a gente começa a conversar com Deus em línguas estranhas, né? Línguas que ser humano nenhum aqui da terra entende, né? Somente Deus e Jesus que entende que está lá no céu, porque são línguas que falam diretamente com Deus, né, irmãos? Sobre cada um, essa experiência sobrenatural, assim como a salvação, para cada pessoa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram vários espíritos, cada pessoa, mas apenas o Espírito Santo. Isso não é nada difícil para Deus, porque Ele, sendo onipresente, está em toda parte ao mesmo tempo. Então não era vários espíritos, né, irmãos? Porque ali tinha 120 pessoas ali reunidas no cenáculo. Mas o Espírito Santo de Deus é um só. E alegrou o coração daquelas 120 almas que estavam ali reunidas, né? Mas para a gente sentir a presença de Deus, nós temos que estar reunidos com o Espírito Santo, né? Nós temos que estar buscando o Senhor, né? Nós temos que buscar um tempo para a gente estar se dedicando à obra do Senhor, né? E sentir essa presença gloriosa, essa presença maravilhosa, né? E esses irmãos, né, no passado sentiram, né? Mas o Espírito Santo hoje em dia também quer falar no meio do teu coração nessa manhã, né, irmãos? E todas as nações que há debaixo do céu, as nações citadas no livro de Atos 2, corresponde a todo mundo que está conhecendo, numa abrangência de 15 milhões de quilômetros quadrados. O mundo inteiro estava ali, apresentado com todas as suas peculiaridades, miscigenações culturais, raciais e linguísticas. E esta reunião mundial em Jerusalém só foi possível porque Pentecoste é uma festa obrigatória. Peregrinos de toda parte do mundo tinham vindo participar para entender melhor. Então, irmãos, aqui, né, com essa festa do Pentecoste, todas as nações ali foram convidadas para estar ali nessa festa, né, dos Pentecostes. E ali eles podem ver com os próprios olhos dele, né, a atuação do Espírito Santo de Deus. Como Deus atuava ali através daqueles simples homens, né, que eram galileus, como eles falavam, mas como o Espírito Santo de Deus agia através deles, né? Porque eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E as línguas que eles estavam falando, aquelas pessoas que é de outro país já estavam entendendo, que estavam anunciando, né, a salvação e a vinda do Senhor Jesus através daquelas palavras que estavam sendo faladas através daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. E existia ali uma cidade chamada Partos. Eram de procedência da pátria antiga, do reino fundado em 250 a.C. por Arsaces, e ficava ao leste da extinta Pérsia, na atual Irã. Existiam outras pessoas também, da ilha de Medos. Eram nascidos na Média, outro antigo reino localizado entre a Pátria e a Babilônia, banhando a parte do oeste e pelo mar Cáspio. A sua capital era Aquemetana, onde o rei Dário deu o decreto ao rei Ciro, que determinou a reconstrução do templo que está em Jerusalém. Depois os irmãos podem pegar a Bíblia para estar vendo, né, essas referências bíblicas. Está escrito no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 2. Elamitas, os moradores de Elão, lugar inicialmente povoado por Elão, filho de Sem e filho de Noé. Está escrito em Gênesis, capítulo 10, versículo 22. Esta palavra vem do assírio e quer dizer alto, significando que Elão era uma terra alta e ficava ao leste da Babilônia e associada à Média. Isaías 21, capítulo 2. E outras fontes indicam que Elão como a área entre o Tigre e a Índia. O povo da Mesopotâmia, literalmente região entre rios, no caso é o rio Tigre e Eufrates, envolvendo não apenas a Babilônia, atual Iraque, mas também a Síria e a Assíria. A Capadócia era uma larga província ao mar ao leste da Ásia Menor. O historiador Joséfo associa como região agora onde está a Turquia Central.
Ponto. Região do sul do Mar Negro, como a palavra latina, potus, quer dizer mar. Esta seria uma região da terra de mar. A Frígia, uma nação antiga que existiu ao sul do Mar Negro. E, linguisticamente, os frígios eram relacionados como armênios, e documentos antigos os associa aos francos. E na Frígia ficava a cidade de Colossos, a Laodiceia, a Antioquia, os francos, a Pérsia e outros séculos antes de Cristo. E os frígios foram expulsos pelos Ciminérios, um povo que originalmente viveu no sudoeste da Rússia. A Panfilha também era província romana da Ásia Menor e ficava ao sul da galáxia. Cirene, cidade da cultura grega, ao norte da África, a cerca de 1.400 quilômetros de Jerusalém. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, Simão o Cireneu, que está ali escrito no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Era nascido ali em Cirene. E hoje é a moderna Trípoli, capital da Líbia. Os cretenses, os nascidos ou provenientes da ilha de Creta ou de Grécia. Diferenças entre Babel e Pentecoste. Não há outro como associar o dia de Pentecoste àquele do dia da antiguidade, quanto toda a terra falava a mesma língua, e a humanidade construía a Torre de Babel para chegar até o céu. E Deus sabia, como qualquer pessoa hoje sabe, que jamais aquela torre chegaria ao céu, porque só a atmosfera do planeta tem cerca de 800 quilômetros de extensão e apresenta as temperaturas e pressões diferentes, que vão de 20 graus Celsius a 1000 graus Celsius negativos. Apenas os aviões supersônicos conseguem chegar perto do limite. Depois disso, unicamente os foguetes, as naves, que se encontram no espaço sem fim. Por isso, em Babel, para as pessoas não perder tempo com um esforço em vão, Deus confundiu as línguas. Aliás, Babel quer dizer portão de Deus, mas o seu significado há muita confusão. E se Deus não tivesse interferido, os homens estariam construindo essa torre até hoje, desperdiçando tempo, dinheiro, com muitos morrendo por falta de ar e frio, sem jamais chegar no céu. Era inútil o esforço humano para alcançar o céu. O espírito de baixo querendo o de cima, por seus próprios méritos. Assim ocorre com toda a religião de baixo para cima, criada pela fantasia humana, e jamais levaria ao céu e ainda conduziria os seus esforços adeptos à frieza espiritual e à morte. Enquanto em Babel o Senhor desceu para confundir as línguas e espalhar os povos. Os irmãos possam estar olhando ali, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que está escrito, irmãos. Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Gênesis 11:1, irmão, desculpa. Gênesis 11:1, capítulo 9. Era toda a terra da mesma língua, na mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e por betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos uma cidade em que uma torre cujo o cume chega até o céu. Estabeleça um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e
e os filhos dos homens estavam edificando. E disse o Senhor: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua. Isso é, que começaram a fazer, não havendo agora restrição para tudo que eles intentam para fazer. Eia e desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar essa cidade, e por isso se chamou o seu nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou sobre toda a face da terra. E estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arxafarde, e 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, e gerou Artaxerxes, e 500 anos gerou filhos e filhas. Bem, irmãos, então aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Que naqueles tempos, eles estavam construindo uma torre de Babel, que o cume chegasse até o céu, né? Mas como Deus viu que aquilo ali não ia levar a lugar nenhum, né, irmãos? Não tinha sentido o que eles estão fazendo. Deus ali, né, ele decidiu descer e confundir a língua de todos. E todos ali se confundiram, não fizeram mais nada, né, que não conseguiram mais dar continuidade àquela obra, né, que estão fazendo, porque Deus viu que aquilo ali ia ser tudo inútil, irmãos. Como eu acabei de ler aqui na palavra para os irmãos saberem, né? Porque não adianta a pessoa querer ir para o céu dessa forma, né? Porque Jesus, o Filho de Deus, foi escolhido para essa finalidade. Ele foi escolhido para poder morrer pelos teus pecados e pelos meus. E através da fé, né, a gente aceitar Jesus no nosso coração e ser salvo. Não é de qualquer maneira, né, do jeito que os homens querem, mas da maneira que Deus quer, né, irmãos? E continuando aqui na palavra, e em Jerusalém o Senhor também desceu, mas para desconfundir e unir a humanidade. Mas ao contrário de Babel, que em Pentecoste, tendo esforço perfeito do Senhor, trazendo no alto com clareza a sua presença ao mundo todo, tão quente, que esta experiência é chamada de batismo com o Espírito Santo e com fogo. E no Novo Testamento, o dia do Pentecoste tem um significado precioso para os cristãos. Foi na primeira festa dos Pentecostes, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, que o Espírito Santo foi derramado sobre os seus discípulos. E também é considerado o dia do nascimento da igreja. Ao falar em outras línguas, foi a primeira manifestação do Espírito Santo. Os irmãos podem estar vendo ali, né, na referência bíblica, está no livro de Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. E no início da igreja, a manifestação especial com a chegada do Consolador causou um verdadeiro temor entre os que viram e ouviram aquele grande e inédito acontecimento. Pedro manifesta seu dom imediatamente ao falar com aquela multidão que tinha acontecido ali. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 40. Resgatando aquele mesmo dia cerca de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. E começa então o evangelho a ser pregado a todas as nações, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, né, que Jesus, ele foi escolhido para levar o evangelho para o povo dele, né? Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo que os judeus aceitavam Jesus, tínhamos ali que não aceitavam, né? Não aceitavam Jesus, não aceitavam a palavra dele, né? Muitos ali não aceitavam, porque ele falou mesmo que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, né? E na crucificação de Jesus Cristo, os próprios judeus, né, quando Pilatos ali perguntou, e tinha ali, né, 2 presos, tinha Jesus de Nazaré, que era o escolhido de Deus, o Filho de Deus, e tinha Barrabás. E ali Pilatos, né, ele perguntou para o povo quem que eles queriam que fosse salvo, ou fosse liberto daquela prisão. E eles escolheram Barrabás. Todo o povo ali gritou unânimes, solta Barrabás, né? Então nós sabemos, irmãos, que
que tudo também foi um propósito de Deus. Porque se de repente o povo escolhesse Jesus, hoje, né, a gente não estaria salvo aqui, né? Nem eu pregando essa palavra para vocês nos dias atuais, né? Mas tudo isso era um propósito de Deus. Que ele passasse por todo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Eu sei que não foi fácil, né, irmãos? Que homem nenhum quer passar por isso. Mas ele passou, né? Ele passou por amor à minha vida e por amor à sua vida, né, irmãos? E que essa palavra fica registrada no seu coração, né? Nós já chegamos ao fim dos nossos estudos e convido a você, né? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite como seu Salvador, né, irmãos? Porque nós sabemos que os dias está difícil, né? E o Senhor deixou também escrito na palavra dele que um dia ele viria para buscar seus escolhidos. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, né? Levante a sua mão hoje mesmo e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador na sua vida. Porque Deus ele vai transformar a sua vida. Deus vai te salvar, vai te libertar e vai te dar o batismo com o Espírito Santo e ainda vai te levar à salvação, né? Então, aqui ficam minhas palavras finais. Eu quero agradecer aos irmãos, né, por estar comigo nesse tempo, ouvindo a palavra do Senhor. E se vocês gostarem dessa palavra, né, os irmãos possam estar compartilhando com outras pessoas, com outros grupos, tá bom? Assim vocês vão estar ajudando o meu canal a falar da palavra do Senhor e ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus vai estar usando a vocês também para também estar anunciando a palavra dele para outras pessoas que ainda não conhecem, né? E se vocês gostarem, deixe seu like e faça o seu comentário, compartilhe e aproveita também, irmãos, e se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E na próxima semana estarei falando sobre a Igreja Primitiva. Que Deus abençoe. Até já, em nome do Senhor Jesus. Tchau.